Qual é o seu estágio na doença renal crônica? Você sabe? Hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre os estágios da doença renal crônica. Eu vou te falar quais são os estágios e como você descobre o seu estágio caso você não saiba. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Aproveita que você está aqui, já se inscreve se ainda não está inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que vai se beneficiar dessas informações. Se ao final do vídeo você ficar com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu vou tirar a dúvida para você. Antes de eu começar a falar sobre isso, uma coisa que eu ouço muito no consultório é o seguinte: pessoas que vêm para mim e falam assim: Tati, eu não sei qual é o meu estágio, o meu médico não me falou. Isso é uma coisa muito importante de vocês conversarem. Conversem com o seu médico, tirem as suas dúvidas durante a consulta, perguntem. Se o médico não falou, pode ser que ele não imagina que você queira saber, né? Tem alguns médicos que falam, outros médicos que não, mas pergunte. Se você tem essa dúvida, não fique com dúvidas. Isso vale não só para isso, mas para tudo, né? Eu vejo muito que as pessoas às vezes têm medo de perguntar, especialmente na consulta do médico. Às vezes se sentem mais à vontade com o nutricionista, mas não perguntam para o médico. Mas é importante ter essa troca, né? Que você se sinta bem com o profissional que está cuidando de você e que você tire as dúvidas que forem necessárias aí para o seu tratamento. É muito importante você conhecer, você saber sobre o seu tratamento. Quanto mais você sabe, mais fácil de cuidar, mais fácil de lidar com a situação. Pense sempre isso, e se você não tem esse contato, comece a ter esse contato já na próxima consulta. Então, vamos falar dos estágios da doença renal crônica. O que são esses estágios? A doença renal crônica tem 5 estágios, na verdade são 6, porque é estágio 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5. Então, né, nós falamos 5 estágios, mas na verdade são 6, porque o 3 se divide em A e B. E o que isso classifica? O estágio 1 é quando a pessoa tem a doença renal crônica estabelecida, mas tem função renal preservada, e conforme vai a evolução dos estágios, é porque o rim está perdendo função. Então, o estágio 5 é o estágio que ele tem menor função, e o estágio 1 é o estágio que tem maior função. Vamos então entender os estágios. Eu vou colocar aqui uma tabelinha para vocês, e através essa tabelinha aqui que eu vou explicar para vocês. E vocês estão vendo aqui nessa tabela, tem a classificação do estágio, tem a taxa de filtração glomerular e a albuminúria. Primeiro, o que é essa taxa de filtração glomerular? Nada mais é que é o percentual de função renal, o quanto o seu rim filtra. E como você vai saber este resultado? Então, a melhor forma de nós chegarmos nessa taxa de filtração glomerular é utilizando uma fórmula. Então, a gente precisa, para essa fórmula, né, os dados que eu preciso colocar é de creatinina, o gênero da pessoa e a idade. Ao final do vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso, o aplicativo que vocês podem usar e o site que vocês podem usar para fazer. Sabendo da taxa de filtração glomerular, você vai saber aí o percentual de função renal. Então, o primeiro estágio é quando a função renal está preservada, então a taxa de filtração glomerular é acima de 90. Mas nós já temos uma albuminúria presente. O que é essa albuminúria? Quando você faz exame de microalbuminúria e esse resultado dá superior a 30 miligramas, tá? Então, quando esse resultado der superior a 30, você está com microalbuminúria. Então, se você já tem uma microalbuminúria, você está no estágio 1 da doença renal crônica. No estágio 2, a pessoa está com um percentual de 60 a 89 com microalbuminúria presente, então com microalbuminúria acima de 30, então precisa estar nas duas classificações. De novo, como que eu vou chegar nesse resultado de 60 a 89? É através dessa fórmula que eu vou passar. Isso a gente pode transformar por percentual. Então assim, se você está no estágio 2, seu rim funciona de 60 a 89%. É mais ou menos assim que você pode pensar para entender mais facilmente. O estágio 3A contempla um percentual de função renal de 40 a 59%, com uma microalbuminúria presente ou ausente. Então, se você já tem uma creatinina mais alterada e está com percentual de função renal por volta de 45 a 59%, você está no estágio 3A da doença renal crônica.
Se você tem uma taxa de filtração glomerular de 30 a 44%, então seu rim funciona entre 30 a 44%, por exemplo, funciona 35%, você está no estágio 3B da doença renal crônica e pode ter a microalbuminúria ou não. Então, independente da microalbuminúria, se você tem essa taxa de filtração glomerular, você já está no estágio 3B. Estágio 4, o rim funciona de 15 a 29% com microalbuminúria presente ou ausente. Então, independente de ter microalbuminúria, proteinúria, se o seu rim funciona de 15 a 29%, você está no estágio 4 da doença renal crônica. Agora, o estágio 5. O estágio 5 é quando o rim funciona menos de 15%. Então, se a sua taxa de filtração glomerular deu abaixo de 15, você está no estágio 5 da doença renal crônica. Agora, os tratamentos. Do estágio 1 ao estágio 5, você está em tratamento conservador. Não é o fato de ter entrado no estágio 5 que você já vai fazer diálise. Tem muitas pessoas que têm menos de 15% de função renal e continuam no tratamento conservador porque têm exames adequados, porque não tem sintomas, então é uma avaliação global, né? Então, no estágio 5, você pode estar tanto no conservador quanto em diálise. Agora vamos entender como chegar nessa taxa de filtração glomerular. Primeiro, de novo, você pode perguntar para o seu médico ou para o seu nutricionista fazer isso. Mas se você quiser fazer, se você quiser aprender, eu vou te falar como você pode fazer. Se você quiser fazer isso pelo celular, você pode baixar esse aplicativo aqui, eu vou mostrar a carinha dele aqui para vocês. Se você quiser digitar lá para procurar, é EGFR Calculators. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo esse nome para vocês. Então vocês podem baixar este aplicativo e eu vou colocar aqui também na descrição qual é a fórmula ideal para você usar. Então nesse aplicativo você vai colocar o resultado da sua creatinina, a sua idade e o seu gênero e vai aparecer um resultado. Esse resultado é a sua taxa de filtração glomerular. Neste aplicativo também tem a opção de fazer essa avaliação da função renal através do exame de cistatina C, que é um exame que nós avaliamos também a função renal mais fidedigno ainda do que a creatinina. Então também tem essa opção, caso você tenha o resultado da cistatina C, você também pode preencher os seus dados nessa parte do aplicativo e saber a sua função renal através da cistatina C. Se você quiser fazer isso pelo computador, você pode acessar o site da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tem uma partezinha lá, um botãozinho que é calculadoras nefrológicas. E lá tem uma fórmula também, que é essa fórmula que nós utilizamos para colocar estes mesmos dados. Você vai colocar sua creatinina, sua idade, seu gênero e vai sair esse resultado. Esse resultado é a taxa de filtração glomerular. Então, você consegue saber qual é a sua taxa de filtração glomerular. Vou colocar aqui a tabelinha de novo para vocês e aí você pode classificar o seu estágio de acordo com o resultado da sua taxa de filtração glomerular. Nesse site da Sociedade Brasileira de Nefrologia tem vários links de várias fórmulas diferentes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link já para vocês, que é o da fórmula mais utilizada, né? Da fórmula que nós utilizamos atualmente para calcular aí a taxa de filtração glomerular. Agora falando um pouquinho de alimentação, a alimentação muda conforme o estágio, então por isso que é muito importante você saber o seu estágio da doença renal, porque o estágio também vai depender do resultado da sua alimentação. Por exemplo, em relação à proteína, nos estágios iniciais não há necessidade de ter uma restrição de proteína, nos estágios mais avançados, sim. Se você tem uma presença maior de proteinúria, de microalbuminúria, nós precisamos restringir um pouco mais. Se não tem, nós podemos liberar um pouco mais. Então, tudo vai depender do resultado dos seus exames, né? Nós precisamos calcular isso e saber o seu estágio para poder nortear também a sua alimentação, te guiar em relação à sua alimentação. Se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, que foi um pouquinho mais técnico, pode escrever aqui nos comentários. Se tiver bastante comentário, eu posso até fazer um novo vídeo fazendo novas explicações para vocês. E já aproveita também, compartilha com todo mundo que você puder esse vídeo. Dá um joinha para saber que você gostou. Isso me ajuda muito, muito, muito a trazer sempre mais conteúdo aqui para vocês. Até o próximo vídeo.